From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Juntos mais uma vez para esta programação e nós continuaremos. Agora já chegamos nos versos finais do capítulo 16 do livro de Êxodo. Exatamente, nós vamos hoje finalizar o capítulo 16. Nós vamos ler do verso 32 ao verso 36, que diz assim: Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná, e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra prometida. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós vimos na última programação, meus irmãos, que Deus, ele orienta o que fazer e como fazer. Então não basta saber apenas o que Deus quer que nós façamos, mas nós precisamos também nos atentar para fazer como Deus quer que seja feito, que seja executado. E aqui Deus pede para eles fazerem um memorial, pegar ali um pote, verso 32, ele deveria pegar 2 litros do maná para poder guardar e apresentar isso para as futuras gerações. Deus sempre quer ser lembrado. Veja que Deus é lembrado pelo seu poder, pela sua manifestação. Imagine as pessoas quando vissem aquele maná guardado e perguntassem: mas por que disso? Isso porque Deus nos alimentou na nossa jornada. Assim como aconteceu na Páscoa, quando o seu filho perguntar: o que é isto, pai? Então vocês devem falar que foi o dia da nossa libertação, foi o dia em que o Senhor nos libertou da servidão do Egito. Deus gosta de ser lembrado pelos seus feitos poderosos. Vou repetir isso, guarde esta chave dentro do seu coração nesta hora. Deus gosta de ser lembrado pelos seus feitos poderosos. Fale dos feitos de Deus. Conte para alguém do que Deus tem feito na sua vida. Observe que Deus, desde a saída deles do Egito, tem esta preocupação, e nós vamos ver depois, lá com Josué, na travessia do Jordão, na construção do tabernáculo, nas tábuas do mandamento. Nós vamos ver várias vezes Deus falando, deixando um memorial, apontando um memorial para o povo. E nesta passagem que nós acabamos de ler, do verso 32 ao verso 36, é isso que Deus está nos dizendo. Olha, observe, guarde isto como um memorial para vocês.
Eu sou o Deus que cuida de vocês. Eu sou o Deus que ampara vocês. Ah, como isso é bom! Então nós devemos lembrar sempre dos feitos poderosos de Deus e falar para as pessoas. Fale para o seu vizinho, fale para o leiteiro, fale para o padeiro, fale para a pessoa que está ao seu lado assim que você acabar de ouvir esta programação. Quais foram os feitos poderosos que Deus fez para vocês? Qual foi o maná da hora que Deus mandou para você? Oh, como isso anima as nossas almas, como nós ficamos contentes. E nós sempre devemos, irmãos, nos lembrar que Deus, Ele nunca lembra das coisas ruins. Vocês perceberam? Deus adverte das coisas ruins. Deus dá advertência. Nós encontramos na Bíblia Deus chamando a atenção para coisas que eles não devem fazer. Mas não como memorial. Você não vê Deus levantando memorial de coisas ruins. Mas Deus faz memoriais de coisas boas, de coisas maravilhosas. É isso que Ele quer que os filhos se lembrem. Das coisas maravilhosas que Ele fez e que Ele ainda faz. Porque Ele, meus irmãos, continua fazendo o mesmo. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que é bom confiar num Deus como esse. Você está feliz por confiar num Deus como esse? E agora eu faço um convite a você. Você que está aí com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações. Nós estamos meditando em Êxodo 16, a partir do verso 32 até o verso 36, Deus pedindo para que eles guardassem uma porção, 2 litros do maná, como memorial. Agora, você deve sempre ler esta passagem junto com São João capítulo 6. Então, depois que terminar aqui a nossa meditação, você vai lá, corre na sua Bíblia, abre em São João capítulo 6 e você vai ver que tem um paralelo entre o que nós estamos vendo aqui em Êxodo, no capítulo 16, com São João capítulo 6, verso 22. Que Jesus, Ele é o pão que desceu do céu. Ah, como isto é maravilhoso! Jesus é o pão da vida. Você pode ter certeza, você pode se alimentar deste pão do céu. Em São João capítulo 6, verso 32, Jesus, 32, a partir do verso 31, vamos começar do 31, olha o que ele diz. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus disse, em verdade eu vos digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Meu Pai, não vem através de homem, vem através do meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas olha que coisa. Você também está com fome de Deus, sede de Deus? Então depois você lê todo o capítulo 6 aqui de São João e compara com Êxodo capítulo 16, Deus provendo este maná, porque o maná, ele aponta para Cristo. O maná, na verdade, ele explica quem é Jesus. Por isso que ele pede para fazer esse memorial aqui, nesse trecho do 32 até o 36, pede para guardar. Aquilo era uma sombra, porque o maná explica quem é Jesus. A palavra hebraica maná, ela significa, nós já vimos isso nas outras programações, não vamos repetir tudo novamente, diz assim, significa, o que é isso? O que é isso? Irmãos, este é o alimento novo que Deus mandou. O maná apontava para Cristo, para a humildade de Cristo. Ele era pequeno, verso 14 de Êxodo 16. Ele era pequeno, mostra a humildade de Cristo.
Ele se tornou um bebê e até mesmo um servo ao nosso favor. O maná também fala da natureza. Ele era redondo, ainda verso 14. Ele era redondo. A aliança, o círculo, ele representa a eternidade. Ele também mostrava a sua santidade. Ele era branco, verso 31. Branco na Bíblia fala de pureza, de impecabilidade, de santidade. Também fala da doçura, verso 31. Ele era doce. Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ó irmãos, o Senhor é bom para conosco. O maná é uma nutrição para nós. Ele veio do céu, assim como Jesus, melhor dizendo, veio do céu. Depois você lê lá São João 6. E como que ele é maravilhoso, se nós formos acompanhar, fazendo um paralelo aqui, vendo maná e Cristo. Ele é a palavra que nós devemos comer, que nós devemos ter diante de nós. Mantenha sempre esta palavra diante de você, não falhe nisso. Muitas pessoas falham em manter a palavra diante delas. Vamos finalizar este capítulo 16 com essa reflexão. Deus instruiu Moisés a guardar o maná em um jarro como testemunho para as futuras gerações, para que elas possam ver e lembrar da fidelidade de Deus. O que você guarda dentro do seu coração que nas horas de prova e dificuldade faz você lembrar da fidelidade de Deus? Ou você é um ingrato, uma ingrata, que nunca se lembra, nunca guardou um memorial, nunca tem um marco na sua vida, está sempre murmurando, insatisfeito, insatisfeita, ao invés de estar glorificando e louvando a Deus pelas coisas das quais Ele colocou em tuas mãos, do alimento que Ele coloca na tua mesa, da saúde que Ele dá para você, da condição de vida que Ele te dá. Por mais humilde que seja, Deus cuida dos seus filhos. Isso também mostra a importância, irmãos, de lembrar e de compartilhar as bênçãos de Deus em nossas vidas, para que as pessoas possam saber que nós somos uma testemunha do Senhor, porque nós comemos do maná que desceu do céu, nós provamos desse maná, nós comemos, ele era doce, ele era bom, ele estrala nos nossos lábios, ele estrala. À medida que nós refletimos neste capítulo 16, nós encontramos lições valiosas. Assim como os israelitas, nós também enfrentamos tempos de incerteza, de dificuldade, mas precisamos lembrar que Deus é fiel. Ele nos oferece alimento espiritual no seu devido tempo, através da sua palavra, o pão da vida que é Jesus Cristo. Devemos confiar nisso. Por mais que nós nos deparamos com desafios, por mais que nós somos tentados a murmurar, a duvidar, mas nós devemos lembrar que Deus está presente em cada circunstância, cuidando de nós. E ao invés de nós ficarmos olhando para as dificuldades, para os problemas, nós devemos nos lembrar das bênçãos que nós já recebemos e confiar na direção de Deus. Sermos memoriais de Deus. Como isso é bom. A questão não é só o que vencer, mas como vencer. Sim, não é só o que vencer é fácil. Sabemos, nós podíamos criar uma lista do que vencer, mas não é tanto o que vencer que nós precisamos saber, mas como vencer. E nós já dissemos isso e vamos repetir. E quando você quer vencer, meu irmão, minha irmã, você tem que envolver alguém que já venceu. E quem já venceu? Quem já venceu foi o Senhor Jesus Cristo. E como que ele venceu? Ele venceu através da palavra. E você com Jesus Cristo dentro de você, você vence também.
Lá em São Mateus, capítulo 4, verso 4, a gente vê, Jesus respondeu ali, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o alimento que nos fortalece, que nos anima. Em Apocalipse capítulo 2, verso 17, nós lemos assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Você quer também deste maná escondido? Você quer saber o que é este maná escondido? Sim, você pode ver o que é este maná escondido. Deus tem mandado este maná escondido para esta era, através de uma mensagem de um profeta, rejeitada, criticada. Mas você que me ouve nesta hora, você tem a oportunidade de conhecer deste maná escondido, de comer deste maná escondido, que não está cheio de bicho de ontem, de histórias de ontem, de bênçãos de ontem, de histórias que aconteceram no passado. Mas esse maná escondido é o maná da hora, que nos fortalece hoje, que nos prepara para a vinda de Jesus Cristo, que nos prepara para tudo que está diante de nós. Então a questão não é só o que vencer, mas como nós devemos vencer. E Jesus venceu em São Mateus capítulo 4, ele venceu as tentações. Você também pode vencer as tentações individuais pela palavra, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Eva caiu porque ela falhou em olhar para a palavra, de ficar com a palavra. Nós não devemos cair no mesmo erro. Agora nós devemos vencer através da palavra. E como? E como que nós vencemos através da palavra? É comendo da palavra. Agora, qual que é o alimento que você está comendo? O alimento com bichos? O alimento apodrecido? Ou você está comendo da carne sadia, fresca, descida do céu, que Deus manda para nós? Irmãos, nós não devemos esquecer do pão que nós comemos, dos milagres, das misericórdias. Eles devem ser recordados por nós. A palavra de Deus é o maná pelo qual as nossas almas se alimentam. Nós já acabamos de ler Mateus capítulo 4, verso 4. Deus é o nosso sustento. O maná não é para ser acumulado, acumular conhecimento na cabeça, maná acumulado, acumulando versículos bíblicos, teologias bíblicas. Tudo isso tem seu lugar. Mas o maná não é para ser acumulado, é para ser comido, para ser vivido. Aqueles que recebem a Cristo, eles devem viver pela fé nele e não receber a graça de Deus em vão. Ó, meus irmãos, que nós possamos ter essas lições dentro dos nossos corações, nesse finalzinho desses poucos versículos que nós lemos. Que Deus possa te sustentar e que Deus possa nesta hora abrir o seu desejo para conhecer o maná escondido. O maná escondido é a mensagem da hora que Deus enviou para nós neste tempo presente para nos tirar de toda a confusão. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.